E o Sport entra em campo diante da equipe do Vila Nova nesta sexta-feira, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport que começou a Série B vencendo a equipe do Amazonas, porém, nessa vitória do Sport também teve muitos desfalques, que inclusive prejudicaram também o time como um todo, principalmente no segundo tempo, onde o Mariano Souza não tinha tantas opções. A gente viu que o Sport no primeiro jogo não teve a presença do Fábio Matheus, do Alan Ruiz, do Lucas Lima, do Rafael Thierry, que são jogadores importantes no Sport. O Rafael Thierry, mais uma vez, para minha opinião, estava bem com o Luciano Castan e agora ele ficou de fora do último jogo. Bora falar um pouquinho sobre essas seleções do Sport e, claro, sobre os jogadores que devem retornar. Tem um outro jogador do Sport também que está fora desse jogo contra o Vila Nova, muito provavelmente, e a gente vai falar disso aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal no YouTube, onde a gente fala diariamente sobre o futebol pernambucano. Seja muito bem-vindo. Desde já, peço que você possa estar se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários, porque assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no nosso futebol e a gente faz um ambiente massa, tudo bem? Bora lá, sem mais delongas, falar sobre o esporte. Por quê? Porque o esporte, como eu falei, teve esse jogo contra o Amazonas, uma vitória importante. Eu acho que o resultado, diante do contexto ali do jogo, foi o mais importante. Fora de casa, o esporte começar vencendo, E uma característica que eu gostei do time do Mariano Souza, eu acho que ele não deveria ter feito todas aquelas alterações de uma vez. Eu concordo num ponto em que ele deve sim recuperar esses jogadores, deve recuperar o Pablo Diego, tentar recuperar o Pablo Diego, tentar recuperar também o Pedro Viena, que é um cara que precisa voltar a render também. Enfim, por quê? Porque, querendo ou não, são jogadores que hoje estão no elenco dele. Então ele tem que recuperar esses jogadores de alguma maneira. Por mais que a gente, o torcedor, a gente que comenta, não goste tanto desses jogadores, ele tem que recuperar de alguma maneira. E eu entendo ele tentar fazer isso, mas não tudo de uma vez. Porém, o que teve de melhor no jogo foi a vitória do Sport contra o Amazonas. E eu dei relevei um pouquinho essa situação do Mariano Souza pelo elenco. Porque a gente não teve o Alan Ruiz, não teve o Lucas Lima, não teve o Rafael Thierry, e consequentemente as peças do banco de reserva acabam também se desgastando. O Sport tem um bom banco de reserva, porém sem esses jogadores a gente viu que o banco contra o Amazonas não ficou tão bem construído ali para mudar, para ter um poder de mudar ao longo do jogo, apesar do Sport ter um bom elenco. Mas bora lá. O Sport para esse jogo contra a equipe do Vila Nova não terá o Christian Barleta. Christian Barleta sentiu um desconforto muscular. Essa informação é do GE, da Camila Souza, da repórter Camila Souza, jornalista, enfim, deixando aqui os créditos para ela. Falou que o Christian Barleta sentiu dores e desconforto muscular e deve ficar de fora, inclusive, do jogo contra o Vila Nova. Mais um desfalque importante para o Sport, para esse jogo diante do Vila Nova, que é dentro de casa. O Sport venceu. Vou falar um pouco sobre o time do Sport daqui a pouco, de modo geral, porém, Christian Barleta não deve jogar. Mas uma outra notícia, uma notícia boa agora, é o Lucas Lima. O Sport perde o Christian Barleta e agora ele ganha o Lucas Lima. O Lucas Lima que muitas vezes joga de meio, mas ao mesmo tempo acaba jogando também numa ponta, porque o Mariano Souza escala muito o Lucas Lima na ponta e deixa o Alan Ruiz mais no meio. A gente não sabe como ele vai voltar para esse jogo, caso o Alan Ruiz não esteja disponível. A gente não tem tantas informações sobre o Alan ainda. Mas não sei se o Lucas Lima vai voltar sendo esse meia, ou vai voltar talvez no lugar do Barleto, ele vai deixar o Tite Ortiz, enfim, a gente vai seguir acompanhando para ver o que ele vai fazer. Porém, o Lucas Lima acelerou sua recuperação, aqui a informação. Lucas Lima acelerou sua recuperação por conta de uma lobalgia e voltou a treinar. E agora está à disposição para o jogo do Vila Nova. Então, o Lucas Lima deu essa acelerada na recuperação, no tratamento, para voltar o mais rápido possível ao esporte. Cara, essa dedicação do Lucas Lima, eu vejo muita gente, antes do Lucas Lima chegar, ele era bastante questionado, a gente questionava bastante o Lucas Lima, porém é um cara que tá fazendo por merecer, tá jogando bola, tá se dedicando, a gente tá vendo isso dentro e fora de campo, e agora também acelerou aí sua recuperação para voltar mais rápido possível. O esporte está à disposição do Mariano Souza, a não ser que o esporte, o departamento, queira poupar, o que eu acho que não vai acontecer, mas o Lucas Lima está de volta para esse jogo contra o Vila Nova. Por outro lado, o Christian Barleta está fora. Tem outros jogadores, o Fábio Matheus, o Alan Ruiz, o Rafael Thierry, ao que parece, ainda não é nada confirmado pelo esporte, mas ao que parece o Rafael Thierry pode estar voltando, que não foi algo tão grave. A gente vai ver, acompanhar, o esporte ainda não se manifestou em torno desses jogadores. O que a gente tem de certeza para esse jogo contra o Vila Nova é a saída do Barleta, que muito provavelmente ele não vai jogar, a não ser que aconteça uma coisa mais rápida, uma recuperação bem rápida do Barleta, o que eu acho que não vai acontecer, o esporte não vai querer se arriscar nessa questão também. Mas o Lucas Lima está voltando, deve ficar à disposição, pelo menos ali no banco de reservas no primeiro momento, para o Mariano Souza. A gente está vendo essa situação física do esporte, é uma coisa que eu não estou entendendo tanto, não consigo entender tanto, óbvio. Pode ser pela intensidade do Mariano Souza, o que é extremamente normal, porque o Mariano Souza é um técnico intenso, muito provavelmente,
E o treino dele é intenso, o estilo de jogo dele, né, ofensivo, ir pra cima. A gente viu um esporte bem ofensivo fora de casa. Isso que a gente cobrava no ano passado no time do Anderson Moreira. Um esporte que fora de casa também buscasse ser protagonista do jogo. Um esporte que fora de casa também buscasse o resultado. E a gente viu isso contra o Amazonas, né, deixando aqui falhas individuais de lado, mas a gente viu um esporte que foi ofensivo. E essa ofensividade do esporte gera também uma intensidade, gera também um desgaste maior. E a gente não sabe também como é os treinos do Mariano Souza, como são os treinos, melhor dizendo, do Mariano Souza, em questão dessa intensidade. Mas a gente vê uma situação física no esporte que não pode acontecer, cara. O Mariano Souza foi um técnico que poupou os jogadores ali no Campeonato Pernambucano, revezou bastante, testou todo mundo, né? E agora a gente tá vendo que ele jogou aí com 4, 5 jogos seguidos e os caras já estão se desgastando, né? Os caras já estão ficando de fora, já tá ficando com problema muscular. Isso não é culpa dos jogadores, tá? O jogador de futebol não é culpa deles, é culpa de quem a gente... Na verdade, isso não é culpa. Na verdade, eu acho que a gente tem que questionar o que está acontecendo nesse preparo físico do esporte, porque é uma coisa que a gente fica pensando, nossa, será que os caras vão jogar 3 jogos seguidos e não vai aguentar mais? Será o que é que vai acontecer? Alguma coisa precisa ser feita, né? Porque o esporte hoje, o normal, né, o tradicional, que eu acho que o Mariano Souza vai fazer também, apesar dele ser um técnico mais diferente, né, o tradicional é ele manter esse ritmo e manter essa sequência de jogadores, né? Aí a gente não vai poder criticar o Mariano Souza, né, dele estar fazendo revezando o jogador, né? Porque ele talvez não saiba nem quando vai poder contar com um. Então, assim, a gente deve acompanhar essa situação. O esporte deve ser o mais transparente possível nessa questão física dos jogadores, né? Porém, é isso. Lucas Lima retornando, Barleta de fora. O esporte, como eu disse, começou a Série B jogando com muita intensidade, indo pra cima. Talvez seja um fator também que prejudique os jogadores. Mas eu acho que não vai poder abrir mão, obviamente, não vai poder abrir mão de um estilo de jogo por conta de uma situação física, por conta de uma situação dos jogadores do esporte. É isso. Peço que o torcedor comente aí essa situação física, essa situação dos jogadores. Fique à vontade para deixar também sua escalação. O que vocês acham que o Mariano Souza vai escalar para a partida contra o Vila Nova? Deixa aí nos comentários. E é isso. Deixa o like, tamo junto e até a próxima. Valeu!